Boa tarde. Aqui falo com vocês sobre a agilidade da revolução, a agilidade da revolução do tempo. Gostaria de começar com vocês fazendo uma provocação. Como está o tempo de vocês? Vocês estão conseguindo atingir os seus objetivos e metas? Ou você está com aquela sensação que sempre tem que estar um tempo para poder triplar o tempo, para poder pular algumas coisas, correr atrás? E por mais que você faça, a sensação que se tem é que não estamos conseguindo atingir aquilo. E a maioria das vezes, nós estamos no nosso mundo de uma forma que nem sequer olhamos para os lados, não conseguimos ver aquilo que mais importa. Não conseguimos ver, saber até se está dia ou se está sol, se vai chover, se tem um caminho lindo pela frente, se nasceu alguma flor nova, se aconteceu algo de diferente no caminho que você faz todos os dias. O nosso olhar é para baixo, olhando para o tempo, pulando, driblando e não chegando ao lugar que nós queremos. Afinal de contas, o que é o tempo? O tempo do nosso relógio que bate todo momento. Se você colocar a mão agora no seu coração, você prestar atenção nas suas batidas, você vai descobrir quantas vezes ele está batendo durante o próximo minuto. Quantas coisas acontecem em um minuto? Se vamos falar do nosso corpo, as nossas células, elas se desenvolvem e elas crescem e elas morrem em segundos. Nossa respiração, quantas vezes nós respiramos e nem sequer notamos? Repare que o tempo, ele tem uma função fantástica. Todos nós nascemos sabendo que vamos morrer. E o que nós vamos fazer durante isso? Tem uma frase do Charles Brown que eu acho sensacional. Ele fala para o Snoopy, né? O amigo cachorro dele, e tá aí um pergunta para o outro, né? O Charlie Brown pergunta para o Snoopy: um dia nós vamos morrer. E o Snoopy, com toda a sua sabedoria, responde para ele: e todos os outros dias nós vamos viver. E você? Está esperando morrer ou está vivendo? O que você está pensando no seu mar de horizonte? Tem esse mar azul maravilhoso que nós não sabemos que hora termina. Nós só descobrimos quando nós já estamos aqui, que começou a nossa caminhada. E aí nós temos algumas escolhas e vamos ver com vocês que escolhas são essas? Onde você está realmente? Você está no mundo virtual? Você faz contato com todo mundo, planeja, fala, conversa, discute, sabe das coisas? Trata o seu mundo virtual como se fosse o seu mundo diário, aquele que você quer viver. Vamos falar de jogos que a gente cria um avatar, vamos para o metaverso, vamos criar um avatar e vamos definir exatamente o que eu quero ser. O nosso mundo real, o dia a dia, o trabalho, a atividade, a escola, o relacionamento, esse é o mundo real. É o que você vive, é o que nós estamos agora, nesse momento. Mas será que todos vocês, todos nós estamos presentes no mundo real? Ah, e o mundo imaginário? O mundo imaginário é aquele que eu projeto, que eu faço aquilo que eu quero. Eu posso voar, eu posso cantar da forma que eu quiser, com uma voz linda, com uma voz não tão linda assim. Eu posso fazer o impossível nesse mundo imaginário. Sou eu que decido o que ele é, como que ele é, de que forma que eu estou. É tão bom ficar nesse mundo imaginário. De forma que nós encontramos muito fácil de estar nesse mundo imaginário. Sabe aquele filme, aquela série que você se transporta para aquele personagem e você pega características
daqueles personagens e fala, eu também quero. É o mundo imaginário. E o mundo dos sonhos? Ai, como sonhar é bom. Quando a gente sonha, a gente sabe exatamente aquilo que vai acontecer, porque sabe o que vai acontecer? Do meu jeito. Não tem interferência, eu estou sonhando, eu estou falando o meu modo de sonhar. Eu sonho com algo, eu decido como vai ser feito, e ninguém do mundo vai me tirar isso de mim, porque é meu sonho. Eu faço do jeito que eu quero. Eu estou no meu mundo dos sonhos. Mundo dos outros. Quando a gente vê alguma pessoa, algo que você quer, algo que você sonha ser, e você se transporta para esse mundo com essa outra pessoa. Você vai fazer, não ser quem você é, mas você vai ser o que o outro está falando para você ser. Aqui a gente perde a nossa personalidade. O nosso mundo não é mais nosso, é dos outros. E todos eles estão envolvendo numa linda jornada. E todos esses mundos não há certo e não há errado. Eles são aquilo que somos, daquilo que nós acreditamos. E a escolha do que nós vamos fazer hoje, agora, é de cada um de nós. Todos esses mundos nós passamos durante as nossas vidas. E às vezes, até no mesmo dia. Mas o mundo, gente, o mundo é mundo. O mundo continua sendo um lugar maravilhoso que nós criamos, nós reinventamos, nós transformamos. E o que é mais interessante disso tudo, todos esses mundos, todas as pessoas têm sempre 24 horas. Essa frase que está sendo tão batida por todo mundo que fala sobre tempo é real. Quando foi criado o Banco 30 Horas, o que eles estavam fazendo? Eles estavam criando o mundo para falar que além das 24 horas você tem mais 6. Por quê? Porque o banco fecha as portas, mas você consegue fazer até no atendimento noturno. Da meia-noite às 6, foi implantado os caixas eletrônicos. O banco fala de 30 horas por uma questão de marketing e real, porque não existe 30 horas se for considerar apenas o dia. Mas há outros aspectos que nós precisamos pensar em relação ao tempo e como que você se apresenta relacionado com isso. Lembra do coelho, do país da Alice, das Maravilhas? Ele sempre estava atrasado. Ele sempre tinha pressa e falava, olha, 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 olha. E ele fazia efetivamente. Para onde que ele estava indo? Ele chamava atenção para todo mundo. Está na hora do chá, vai terminar o chá. Vamos começar o chá, vamos tirar o chá. Mas ele, efetivamente, corria. Corria, 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 corria. E não chegava em lugar nenhum. O tempo ele é tão precioso, ele é tão bonito, ele é tão fácil de lidar, que a única coisa que você precisa realmente fazer é prestar atenção nele. É decidir o que você vai fazer com ele. Independente de qualquer outra coisa, independente de qualquer pessoa que esteja perto de você. O tempo, ele traz para nós um manifesto muito legal. Ele traz para nós a possibilidade do fazer, do reinventar, do crescer. O tempo, ele permite que cada um de nós, seja quem for e seja em que momento for, ser, ver e assistir às maravilhas da natureza. Quando a gente pensa na nossa família, a pergunta é: como que a gente realmente está cuidando dela? Nós estamos com tempo para isso e tá aí um monte de gente fala: nossa, eu não tenho tempo para a família. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando você fala assim, não deu tempo de fazer algo, seja franco, fale a verdade. Eu não dei prioridade para minha família. Eu não dei prioridade para aquele trabalho. Eu não dei prioridade para aquele telefonema. Eu não dei prioridade para o meu sono. Eu não dei prioridade para algo. E por isso que eu não fiz. Por isso que eu não fui. Por isso que eu desisti. Por isso que eu atrasei. O tempo, ele permite que você tenha prioridade
que você está interessado, aquilo que você é, a sua essência. E repara nessa figura, porque além da família, nós temos os pássaros voando, um indicando o caminho e todos os outros acompanhando. A natureza nos inspira e nos ensina. Ensina muito mais do que a gente poderia estar imaginando. Quando a gente realmente percebe que aquilo que é importante é onde o meu olhar está relacionando a cada dia, a cada momento, a cada instante. Vamos voltar a ser crianças? Vamos lembrar efetivamente de quem nós fomos. Porque será que quando a gente vê uma criança, a gente já se encanta? A gente já olha e tem vontade de dar um sorriso, de falar: olha, como é bonita, como é fofinha, como é fofinho. A criança vem ao mundo e ela nos traz toda a meiguice, toda a insegurança e a incerteza. Ela vem no mundo, a gente chama de pura. O que é uma criança pura? Que ela ainda não foi contaminada pelo tempo. Sabe por quê? O horário dessa criança. Bebês nascem a todo instante. Como que esse bebê vai saber se é dia, se é noite, que está na hora de eu dormir, que não está na hora de eu dormir? Gente, eu acordei e nasci às 2 horas da tarde e agora? O que eu vou fazer no dia seguinte? Eu vou dormir às 10 horas da noite, 11 horas, como meus pais? Ou eu vou dormir às 2 horas, porque aí rotaram as 24 horas? E aí o pai fala, a mãe fala, poxa, meu filho não dorme no horário certo. É a hora certa. Ele não disse 10 horas da noite para ele saber que era esse o horário dele? O sistema biológico dele já está preparado para ele poder fazer algo tão interessante assim? Saber qual é o horário de dormir? E a gente não pensa nisso. A gente só sai falando. A gente olha uma criança, nossa, no nosso interior a gente volta. A gente volta ao nosso tempo de criança. No nosso inconsciente a gente lembra. No consciente, não vai lembrar. Mas quando a gente pensa no inconsciente, a gente desperta aquele olhar, aquele carinho, aquela paixão. Uma pessoa que acabou de nascer, que você não sabe quem é, mas que você sente toda a sua esperança a renovar de novo. Porque você sabe que assim como essa criança, você se transformou naquilo que você é hoje. Você é quem você escolheu ser. Você é aquelas oportunidades que você pegou da vida e foi atrás delas. E não importa nada, nem aonde nasceu, nem aonde não nasceu, se teve ou não teve oportunidade, sempre é uma escolha. Porque aonde você tiver com maior oportunidade ou não, você tem uma escolha de ser quem você é. O seu grupo social te ensinou algumas coisas. E você criou as suas próprias crenças, seus próprios valores. Toda essa lógica, essa logística de nascer, crescer e ser o que somos hoje. É claro que nós temos influência de toda a sociedade, temos a influência das pessoas que estão à nossa volta. Além disso, você tem a sua percepção, a sua característica. E você decidiu, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, o meu valor é esse, o meu valor é aquilo. E importa isso para os outros? Ou importa mais para você? Quando a gente fala do tempo, a gente está falando de nós mesmos, do nosso amor, da nossa emoção, da nossa raiva, do nosso sentimento de fazer algo melhor, do acrescentar algo para os outros e acrescentar algo para a nossa própria humanidade. A estrutura do tempo, ela permite uma coisa muito simples, que você aprenda que tudo, absolutamente tudo na sua vida, vai ter o começo, o meio e o fim. Tudo. Esse começo vai depender a hora que você quiser. Você decide. Eu quero aprender o quê? Eu quero aprender uma atividade esportiva nova. Você decide quando começa. Quando nasce, nós nascemos, a primeira coisa que se faz é ativar os nossos pulmões. A partir do momento que a gente sente uma dor, ali começa o ar respirar. Ele perceber que, olha, estou com dor, então eu vou chorar.
E aí começa toda a transmutação biológica para que a gente comece a respirar. E quando a gente respira, a gente percebe. E aí eu sinto uma dor assim, bebezinho no meu estômago. Poxa vida, o que eu vou fazer? Simples. Se eu recebi um tapa e eu consegui respirar, e minha dor de não conseguir respirar sarou, eu estou curado, eu vou chorar de novo. Porque se eu chorar de novo, quem sabe a minha fome vai ser atendida. E aí, quem está do lado de fora não sabe o que o bebê está pensando, automaticamente já começa a ver o que pode querer. Ai, olha, ele está confortável, não está, está com fome, está limpo, o que eu posso fazer? E você começa a dar aquilo que a criança precisa, sem ela ter falado uma palavra, mas sem ela ter feito um único movimento, o choro. Enquanto a criança não tem voz, enquanto a criança nasce sem o poder da fala, já imaginaram como que é para essa criança poder se mostrar e se identificar aquilo que ela precisa? E tudo isso que nós estamos falando é a vida real, é o mundo aqui, de hoje. Muito bom poder estar num canto e a gente pular de alegria, de felicidade, porque conquistamos algo. E nós temos que comemorar sempre, todo dia, toda hora, porque nós conquistamos as coisas, pequenas e grandes, sem a menor intenção, sem a menor motivação e sem a necessidade de mostrar para o mundo aquilo que a gente fez. Não adianta você dizer para o mundo que eu tenho tempo. Adianta você dizer para você que você tem tempo. Não adianta vir a pressão externa que você precisa fazer isso ou fazer aquilo, que é o relatório que tem que ser entregue, que é aquela reunião que tem que ser naquele horário. Não importa nada para o mundo. Vai importar para você, porque o tempo é seu. Existe uma máxima do tempo que eu gosto muito de reforçar. Se você não toma conta do seu tempo, alguém vai tomar conta do seu tempo por você. Se você consegue ter agilidade no seu tempo, consegue fazer as coisas com eficácia, se toda a eficácia que você trouxer ainda vem com eficiência, você vai ter mais tempo de fazer aquilo que você quer. Lembra que eu falei que o tempo são escolhas? Escolhas. Qual é a escolha que você quer fazer hoje, agora, para que seu tempo seja seu? E que não estou falando que é claro que vai ter aquelas pessoas que vão chegar amanhã na empresa e a empresa vai estar pedindo, mandando, informando, cobrando que aquele relatório tem que estar pronto, que aquele projeto tem que estar pronto. O cliente está esperando e o prazo é agora. Toda vez que alguém tem um prazo e que ele fala, eu preciso para ontem, primeira pergunta que você tem que perguntar é: cadê a máquina do tempo? Como que eu vou voltar para ontem? Já de ontem já foi. Não consigo mais voltar. Como é que alguém vem falar para mim que eu tenho que ter mais tempo, que eu tenho que voltar na altura do tempo para poder fazer aquilo que deveria ter sido feito ontem? Agora, se você consegue ser proativo, se você consegue perceber antes aquilo que está acontecendo, aí, tempo é seu. Proatividade, o que é isso? Você sabe que algo vai acontecer. Você sabe que está precisando daquilo. Então você se antecipa. Sabe por que você se antecipa? Não que você faz se antecipar porque você gosta de fazer tudo aquilo. Ah, mas olha, não quero depois, eu vou me antecipar. O grande problema da antecipação, você tem um relatório para entregar daqui a 10 dias. Você já tem os dados prontos, ou quase prontos. Você vai lá e emite aquele relatório e deixa ele na ponta, prontinho, faltando um detalhe ou outro que você pode fazer até no dia seguinte. Daí, como você está adiantada, sabe o que você faz? Você entrega o relatório antes do tempo. Daí a sua gestão, o seu superior ou quem está do seu lado percebe: opa, ele está com tempo.
Então, eu posso dar mais trabalho para ele. Isso que você fez, essa proatividade, finalizou antes. Você finalizou antes, porque se acontecer algum problema hoje, você ainda tem tempo de fazer. É o seu tempo que está controlando. Ah, quer dizer que eu vou ficar enrolando a empresa porque eu fiz um trabalho com antecedência e não tenho mais nada para você? Não, não é isso. Se você finalizar um trabalho que só tem que ter entregue daqui a 10 dias e já finalizou hoje, o que mais você tem que fazer na empresa? O que está pendente para você fazer? Ou você já realizou tudo? Ou o que falta você aprender para poder melhorar ainda mais e agilizar o seu trabalho? Você conhece todas essas ferramentas de agilidade que vão poder te ajudar nesse seu desenvolvimento? Que você possa construir algo novo? Vou voltar ao metaverso. Como é bom quando a gente verifica no metaverso e vê as possibilidades que nós temos para chegar até lá. Não importa o colorido, a distância, o tempo, você pode sim modificar tudo aquilo, aprender mais e trazer para dentro de você uma alternativa diferente daquela que você estava pensando. Hoje, ter um tempo para nós é o que a gente chama de ócio criativo, é você permitir se conhecer e, através desse autoconhecimento, transformar o mundo. A produtividade de agilidade envolve você conhecer as ferramentas, sim, mas principalmente se conhecer e perceber que o seu tempo é seu, não é dos outros. E aí tem uma outra grande ferramenta da agilidade que a gente precisa tomar muito, muito bem conta, que é o team building. O que é ter um time? O que é ter uma ação onde todos possam fazer? Conta a história. Eu gosto de contar a história. Um certo dia, um certo rei, um certo reinado, eles estavam buscando algo inusitado. O que a gente pode fazer para poder alegrar a vida do povo? Não importa se esse povo está no palácio ou se esse povo está na rua. Havia uma tristeza naquele reinado que todo mundo sentia e percebia e queria modificá-lo. Essa estrutura e essa vontade de fazer algo diferente fez com que o rei fizesse um concurso. Quem trouxesse a melhor novidade para poder fazer com que todos os outros se envolvam e traga felicidade e traga algo diferente, vai ter o prêmio. Toda a sociedade, todo o reino se mobilizou para encontrar algo novo para se fazer. Apareceram espetáculos, apareceram danças, cantos, recitais, várias atividades. Apareceram alguns jogos, que também traziam entretenimento como uma atividade para ser desenvolvida. E alegrar aquele reinado. Mas teve uma pessoa que demorou um pouco mais para entregar. Mas no último minuto, ele foi lá e entregou o projeto. Era um projeto de um jogo audacioso, muito bem elaborado, e era feito com os nomes das peças que tinham a ver com o reino. Havia o rei e a rainha, os cavalos, bispo, os peões, todos eles ali prontos para também ter a torre e fazer com que uma equipe tinha que ganhar da outra equipe. Era preciso união, inteligência, coragem e determinação. E no final, uma estratégia. E essa estratégia poderia estar transformando todos os movimentos que eram possíveis ou não. As regras foram explicadas. O jogo começou. Não era com peças de tabuleiros, mas sim com as pessoas do reino, que cada uma ficou em um espaço e se movimentando naquele xadrez maravilhoso que poderia transformar o mundo. Numa arena onde os tabuleiros estavam ali no centro, arquibancada lotada para assistir
aquele jogo. Cada peça era representada por uma pessoa que estava vestida, caracterizada, exatamente como sua peça. E o jogo começou. A cidade inteira, o reino inteiro, ali, olhando, admirando, tentando entender as regras, dando opinião e comentando. Assim foi o primeiro dia, e não teve campeão. Foi no segundo dia, e ainda não teve campeão. E foi no terceiro dia, onde finalmente uma equipe conseguiu vencer a outra e ganhou o grande troféu. A arquibancada veio abaixo. Todos aplaudiram de pé. Uma festa inimaginável. O rei aplaudiu, a rainha aplaudiu, todo mundo muito feliz pelo resultado daquele jogo. Importante, um jogo que não havia morte. Era o checkmate, mas sem precisar levantar uma lança, sem precisar efetivamente ocorrer sangue naquele reinado. O rei, depois de toda essa movimentação de 3 dias, chamou todo mundo para uma grande festa dentro do palácio. E foi o povo, foi a nobreza, todo mundo numa confraternização espetacular. Ao término da festa, o rei chama o inventor do xadrez. Conversa com ele, dá seus parabéns, entrega o prêmio em dinheiro e o troféu e tudo aquilo que ele tinha prometido. E assim que o grande inventor agradece, o rei imediatamente fala: soldados, prendam esse homem. Ele vai ficar 24 horas no cativeiro. A cidade inteira se espantou, todo mundo se espantou e ele também, mas o que eu fiz? Como assim? O que eu estou fazendo disso? Como que eu vou ser preso? Eu fiz o que você pediu, era um concurso, pois o rei falou: você vai receber seu prêmio sim, porque você foi o grande campeão. Mas você vai ficar 24 horas preso, porque durante 3 dias a cidade parou e não fez mais nada. Nós perdemos 3 dias do nosso tempo para poder entender seu jogo e saber que ele é maravilhoso. O objetivo de fazer o entretenimento não era para parar a cidade, mas sim para proporcionar alguns minutos de lazer. E nós agora temos 3 dias para poder pensar como a gente pode jogar. E se nós ficarmos jogando, a cidade vai ficar sem os seus provimentos necessários, primordiais. A cidade não vai fazer o que tem que ser feito. Os trabalhadores não vão trabalhar do jeito que eles têm que fazer. O que importa é o que a gente faz com o nosso tempo. E o tempo do meu reino é muito mais importante do que um jogo de xadrez. Quando a gente pensa no nosso tempo, em como que a gente vai chegar até a nossa árvore da vida, essa árvore maravilhosa, representada por algumas mitologias que faz com que a árvore ela se olhe para o céu, ela se transforme e ela irradie em grandes ramos de inspiração, de desejo e de elevação. Por que queremos tanto subir na vida? Por que queremos tanto ser reconhecido? Por que queremos tanto termos o nosso diferencial presenciado pelo mundo? Todos nós somos seres humanos e nós queremos reconhecimento. Isso faz parte da nossa vida. Mas por que eu tenho que comparar? Por que eu tenho que achar que um reconhecimento é melhor do que o outro? Aí nós temos algumas frases também, os paradigmas que falam assim: ninguém recebe aquilo que não merece. Se você lutar, lutar, lutar e não conseguir, é porque você não mereceu. A pergunta é outra. Será que aquilo que você está lutando, que você está desejando, é realmente o seu sonho ou é o sonho de alguém? Será que aquilo que você está falando, que você quer fazer, é o que você quer, ou alguém falou para você que isso era bom para você e você foi fazer isso? Preste atenção numa única coisa. Você. Sinta-se sozinho, isolado, no meio da montanha, no meio das nuvens.
Faça a sua meditação e se reconheça como você é. Meditar não é perder tempo. Meditar é encontrar tempo para você fazer aquilo que você quer, o seu propósito, o seu desenvolvimento. Técnicas de estruturação de tempo é muito fácil de achar. Coloca aí no celular, aplicativo. Ah, eu quero um aplicativo de qualquer coisa que vocês queiram falar sobre o tempo, vocês vão achar. O aplicativo de uma agenda mais ágil. O aplicativo de um Trello que vai te trazer os seus post-its para a palma da sua mão. Uma ferramenta que vai te dar o alarme na hora que você tem que tomar o remédio. Uma ferramenta que você faz suas compras do mês, todo mês é a mesma coisa que você compra. Por que que você não tem uma lista? A lista está lá pronta. Uma ferramenta que te ensina como você ter o ócio produtivo. O que que é ócio produtivo? Eu vou em algum lugar, eu tenho uma viagem para fazer, e nessa viagem eu vou aproveitar para fazer outras coisas que estão relacionadas ao meu trabalho. Eu aproveito as minhas férias para continuar trabalhando. Isso é o ócio produtivo. E aí eu pergunto: é isso que você quer? É isso que você deseja? Não há certo e não é errado você ter um ócio produtivo. Não há certo e não há errado você querer construir algo que você nunca viu. Que você vai colocar as suas pedras, e não importa se vai ser uma estrutura retinha, uma estrutura torta, uma estrutura enviesada, e até bem, olha, será que ela vai cair ou não? Não importa, é a sua jornada, é a sua vida, é o seu tempo. Se você divide o seu tempo de uma forma e eu divido de outra, está certo do mesmo jeito. O que nós precisamos parar de fazer é uma coisa chamada culpa. Poxa, mas aquela pessoa fez tantos projetos, ela trabalha com tanta coisa. Que bom para ela. É o que eu quero? Ah, eu não tenho, eu queria ter a velocidade dela, queria mesmo. Será que a gente queria toda a velocidade, toda a responsabilidade, tudo aquilo que essa pessoa está fazendo? Você quer para você também? Então você quer ser ela, não quer ser você? Se inspire nos outros. Aprenda com os outros, mas construa o seu caminho e a sua jornada, sem se preocupar se a pedra está torta ou se ela está mais lisinha. Vamos aprender com as manadas, e aqui eu trouxe uma manada de cavalos, porque eu adoro cavalos. E olha a inspiração. Eles estão juntos aonde? Eles poderiam estar andando no mato, poderiam estar andando num campo maravilhoso. Aqui eles estão no mar, estão cavalgando, se deliciando com as águas do mar, que, na minha opinião, é uma das coisas que traz mais calma para os nossos corações. Já foi comprovado cientificamente que só o barulho do mar já acalma crianças, idosos, adolescentes. Que se você está num quarto de hospital ou você está acamado, colocar o som do mar acalma a nossa alma. E aqui os cavalos estão acalmando o seu ser e sendo cada vez mais a forma como ele gostaria de ser. Pense, planeje, verifique o que você pode e o que você não pode fazer. Perceba que dentro de você estão as respostas. Planeje seu dia, fortaleça-se com aquilo que você consegue desenvolver no mundo. E, principalmente, pense que em todo esse universo que nós temos, que todas essas conexões que nós temos no nosso mundo, com tudo aquilo que acontece, nós possamos ter uma única transformação. E essa transformação chama-se vida. E essa transformação chama-se tempo. Morrer hoje ou morrer amanhã não é novidade. Todos os dias morrem pessoas. E qualquer dia desses, vou ser eu, vou ser você. O que foi feito no meio desse caminho? Quanto mais rápido, quanto mais fácil você perceber que cada um de nós faz a própria escolha, com mais rapidez você vai decidir qual escolha você quer fazer. E a partir daí, a próxima vez que alguém perguntar para você por que que você não fez isso, você seja sincero, sincera,
franco e verdadeiro com você mesma. Eu não tenho prioridade ao que você pediu. Eu tenho prioridade à minha escolha. E essa escolha, com certeza, vai te levar ao sucesso que você quer e que você está esperando. Muito obrigada. E eu quero chamar para vocês para dar continuidade nessa transformação que nós fazemos com as nossas vidas, do nosso tempo que nós teremos, Denise Fonseca, que ela consegue falar com a gente, que ela vem falar para nós sobre a gestão de relacionamentos. E vocês vão ver como tudo isso que a gente está falando tem o tempo certo para acontecer. Denise, o palco é seu. Seja muito bem-vinda.